Então, pessoal do 7º ano, bom dia. Nós vamos encerrar essa atividade sobre ginástica rítmica da apostila do volume 2 e iniciar aí o volume 3. Para a gente encerrar, nós vamos rever, finalizar. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Desliga porque está dando ruído. Nós vamos encerrar com essa parte da ginástica rítmica. Aí nós vemos uma apresentação, que ela é chamada de apresentação em conjunto. O Brasil, a seleção brasileira, ele participa tanto da apresentação em conjunto, quanto da apresentação individual. E pela primeira vez da história assim, do Brasil, ele representou tanto em conjunto quanto individual, que foi durante a Olimpíada que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Por quê? As ginastas, elas participam de seleções diferentes. Então, quando ela participa, o conjunto, o grupo de ginastas participa, querendo se classificar para o conjunto, tem um critério. Quando é individual, tem outro critério. Então, na Olimpíada do Rio de Janeiro, o Brasil ele conseguiu classificar das duas formas, tanto em conjunto quanto individual. Aí também tem, olha só como é que elas são. Para quem perguntou a diferença da ginástica artística para a ginástica rítmica, nós vamos ver, só tem atletas femininas, o estilo da roupa, o estilo da apresentação também é muito diferente. A gente vai lembrar que, para quem viu o vídeo, são movimentos ginásticos, movimentos técnicos, porém tem a leveza do balé, e sempre acompanhado de um elemento, que é o que elas usam, e sempre acompanhados também de música. Na seleção brasileira, geralmente quando elas se apresentam, são músicas da nossa cultura. Sempre lembram músicas da cultura brasileira. Ou elas usam, e a música também, gente, é sempre instrumental. Tá? Isso daí também é um critério, uma regra da ginástica. É sempre uma música instrumental, mas uma música que sempre reporta a nossa cultura. São músicas assim que a gente conhece, elas conseguem fazer, por exemplo, o samba, que tem um ritmo bem rápido, e elas conseguem associar esse ritmo com a sequência dos movimentos ginásticos. Fica muito bonito. É uma atividade, uma modalidade que a gente vai falar assim, que usa uma elegância, porque elas têm toda uma forma, uma técnica no andar, no realizar as atividades. Todas elas têm que sentir a música e realizar os movimentos com bastante técnica. Por isso que é algo assim muito bonito de se apreciar. E nós já falando da questão das ginastas, para quem pesquisou a questão das ginastas, eu trouxe 3 ginastas para vocês. Uma é a Bárbara Domingos, ela tem 19 anos, ela é de Curitiba, ela recebeu o prêmio Brasil Olímpico de melhor atleta de ginástica rítmica do país. A premiação ela foi feita pelo Comitê Olímpico Brasileiro e ela traz vários resultados de medalhas, várias conquistas, como a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, na prova de fita, que ela está aí usando o elemento fita. O resultado também, que foi um resultado histórico para a nossa
seleção brasileira, e ela também participou de uma disputa individual no Mundial, onde ela ficou em 31º lugar, e também é uma vitória, vamos dizer assim, para a seleção brasileira. Ela também tem uma medalha de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, onde ela participou no Campeonato Sul-Americano de Bogotá. E ela, né, estava, vamos dizer assim, né, participando da disputa da seletiva para fazer parte, né, da seleção que iria representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio esse ano. Como nós sabemos, devido à pandemia, a Olimpíada ela foi transferida, vamos dizer assim, para o próximo ano. Ela é uma das atletas que ela vai fazer parte dessa seletiva para participar da seleção brasileira e representar o Brasil na próxima Olimpíada. Uma próxima atleta para nós aqui, não sei se vocês já ouviram falar dela, a Natália. Ela tem 27 anos. Outra coisa para a gente observar também na ginástica rítmica, gente, é com relação à roupa delas. Olha a roupa delas, é sempre com bastante brilho, né? É uma roupa desenhada, que vai também modelar o corpo para, assim, ajudar, auxiliar nos movimentos que elas fazem. Então, voltando aqui a Natália, ela tem 27 anos. Esse esporte é um esporte que exige muita flexibilidade. Então, geralmente, as atletas, elas costumam se aposentar aos 30 anos de idade. Por quê? Dependendo da modalidade esportiva que o atleta profissional pratica, ele tem, vamos dizer assim, uma idade aonde ele se aposenta. Por quê? Vamos dizer que a produtividade para aquela modalidade, né, já não é tão boa quanto se ele fosse mais novo. Porém, ela, mesmo com 27 anos, ela é uma capixaba e ela pensa ainda em disputar a Olimpíada que vai acontecer em 2024, em Paris. Ou seja, ela vai passar dos 30 anos, mas ela quer continuar competindo, treinando. Ela foi 6 vezes campeã brasileira e 7 vezes campeã sul-americana. Ela também está aguardando o fim da pandemia para participar da seletiva individual para a Olimpíada de Tóquio. E ela, além de treinar, o legal dela é que se a gente for buscar na internet, ela participa assim, de lives, ela dá entrevistas, e nenhuma das lives e entrevistas que ela deu, ela vem falando de como ela cuida do corpo dela, e ela fala que o principal objetivo dela é cuidar do corpo, saber os limites, porque é com esse corpo que ela tem, é o instrumento de trabalho dela. Então, ela vai treinar com muito cuidado para ela não se machucar. Caso ela sentir alguma coisa, ela já avisa, porque ela não treina para se machucar, ela treina para o rendimento. E ela tem muito amor pela ginástica, e o grande segredo, quando ela conclui a entrevista dela, ela fala que o grande segredo é que o que ela faz a deixa muito feliz, ou seja, né, ela associou o que ela gosta, a prática de atividade física e a felicidade. Então, como ela gosta muito do que ela faz, ela não pensa em sair da ginástica agora. Ela pensa ainda em participar, praticar e, quem sabe, chegar até a Olimpíada de 2024. E, por enquanto, né,
tudo certo, marcado em Paris. A nossa próxima atleta é a Carolina Rodrigues. A Carolina Rodrigues, vocês estão vendo que o uniforme dela, ela é diferente dos que nós vimos do Brasil. Por quê? Ela é espanhola. E essa atleta aí, ela já se aposentou. Ela não participa mais da ginástica. Ela conseguiu competir 3 ciclos de Olimpíada, ou seja, ela participou de 3 Olimpíadas seguidas. Uma Olimpíada em Atenas, que foi em 2004, uma Olimpíada em Londres, que foi em 2012, onde ela conseguiu, no individual, ficar em 14º lugar, e a última Olimpíada que ela participou foi no Rio de Janeiro, em 2016, aonde ela conquistou o 8º lugar individual. E assim, nessa última Olimpíada, ela se aposentou devido à idade. Se a gente for pesquisar, a gente vai ver que essa atleta aí, ela é considerada assim, uma atleta que é mais velha, vamos dizer assim, da ginástica rítmica. Né? Muitas atletas já tinham se aposentado na idade que ela tinha, né? Mas ela ainda conseguiu participar. E só que ela se aposentou em 2016. Bom? Tem um vídeo, uma sugestão de vídeo que eu trouxe para vocês, para aqueles que não assistiram o vídeo. Eu postei também no Positivo, quando eu postei a atividade semanal de vocês hoje. Para aqueles que queiram assistir novamente, é o vídeo da seleção brasileira, aonde elas fazem a apresentação no PAN. Elas foram 5 vezes campeãs em conjunto. Vocês vão ver que elas estão, quando a gente fala em conjunto, é porque elas estão no grupo. E nesse grupo, elas vão utilizar os elementos, né? Bola, nessa daí elas estão utilizando arco, massa, bola e fita. Tem alguns que assistiram esse daí. A música, ela é bem brasileira, é bem legal. A apresentação ela vai durar 3 minutos e 8, mas se vocês quiserem continuar assistindo o vídeo todo, dá uns 7 minutos, porque no final vocês vão ver que elas saem campeãs. Muito bonita a apresentação delas. E é assim, se você não assistiu ou não assistiu dessa apresentação aí, assiste, porque é bem legal e você vai gostar, bom? É uma atividade bem diferente. E nós encerrando essa atividade, onde nós vemos que precisa de força, precisa de agilidade, precisa de flexibilidade, precisa também de uma certa elegância, né? Para poder fazer, praticar e apresentar essa atividade, nós vamos iniciar um outro tipo de esporte. Um esporte também que vai precisar de força, vai precisar de resistência, vai precisar de agilidade. Porém, vai ser uma força de contato. Até agora, nós vimos um esporte onde precisava de força, mas ele não tinha contato de atleta com atleta. A partir do conteúdo de agora, que é o conteúdo do capítulo 5, nós vamos ver que vai ser um esporte onde o contato ele vai estar presente. Então, quem está com a apostila volume 3, vai abrir na página 3, vai abrir na página 3, capítulo 5. E nesse capítulo aí, nós vamos ver que vem falando sobre esportes com as mãos.
No esporte com as mãos, qual esporte que nós podemos citar, que vocês podem citar, em que nós usamos as mãos? Alguém poderia escrever aí para mim? Handball, basquete, mas qual? O vôlei. Futebol americano. Gente, deixa eu olhar aqui, porque eu acho que tem alguém. Não, tá não. Achei que tinha alguém bloqueado. Futebol americano. Eu trouxe para gente observar aqui alguns esportes que vão utilizar a mão. Por exemplo, vocês já viram ou já leram alguma coisa sobre o polo aquático? O polo aquático, ele é realizado dentro de uma piscina, né? Então tem a imagem aí. É um esporte de confronto entre duas equipes. O objetivo é fazer com que o maior número de gols realizado pela sua equipe. Ele tem semelhança com o handball. Se a gente for olhar aí, vai lembrar um pouquinho do jogo do handball, porque a bola ela vai ser passada de mão em mão e arremessada no gol. Uma característica desse esporte é que ele é realizado na água, né, como eu já falei, na piscina. Ele é disputado no Jogo Olímpico desde 1900, lá das Olimpíadas de Paris. E se a gente for ler, tem alguns historiadores que falam que ele surgiu na Inglaterra no século XIX. Outros já vão falar que ele surgiu assim em outros lugares. Mas a maioria vai concordar que ele surgiu na Inglaterra. A duração da partida são 4 tempos de 7 minutos. As equipes elas são formadas por 7 jogadores cada. São formados por 7 jogadores cada. E os jogadores, eles não podem, vocês vão observando aqui, com a bola aqui, eles estão jogando e pegando aqui na mão, eles não podem segurar a bola com as duas mãos ao mesmo tempo. Eles só podem passar e receber a bola com uma mão. Uma outra característica é que eles não podem afundar a bola para poder sair fora do outro jogador. Eu não quero que esse jogador pegue, então eu afundo a bola, né? Para o outro jogador não roubar a bola. A bola tem sempre que estar no alto. A única pessoa que pode colocar as duas mãos na bola vai ser o goleiro. Ele precisa fazer, né, a defesa aqui do jogo. Outra coisa, vocês estão vendo que não dá para ver o uniforme deles. Então, eles vão fazer o seguinte, eles vão se identificar através das toucas. Vocês estão vendo aqui que as toucas elas são diferentes. Então, as toucas que elas vão identificar as equipes. Porém, uma característica é o seguinte, vocês estão observando aqui que esses dois goleiros, eles têm toucas da mesma cor, a cor vermelha. Para este esporte, o goleiro, ele sempre vai usar predominantemente a cor vermelha, como a touca. Então, esse é um esporte em que nós, os praticantes, eles utilizam a mão e é um esporte que eu venho trazendo aqui para vocês. Um outro esporte, vocês já ouviram falar desse, do rugby? Quem já ouviu falar? Eu trouxe até duas formas, né? Uma forma que eles jogam hoje em dia, né? Desse jeito aqui, olha o campo como é que é, ó, legal, olha o uniforme deles como é que é. E uma forma onde eles começaram a jogar o rugby. Olha só o campo como é que era e olha o uniforme.
né? A gente sabe que os esportes, eles com o passar do tempo, eles vão se transformando, eles vão se adaptando. O rugby, ele surgiu em 1823, ele surgiu no Reino Unido, e ele surgiu assim, eles estavam jogando futebol, aí alguns da literatura vão falar que um jogador lá pegou a bola, abraçou a bola e saiu caminhando ou correndo com a bola até o campo adversário. Porém, eles acharam que esse jogo daria certo e acharam legal. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a jogar, porém, eles começaram a adaptar a regra. Né? Eles foram adaptando até chegar às regras de hoje. Ele é formado por duas equipes de 15 jogadores, onde os jogadores eles têm que passar a bola utilizando as mãos, eles podem passar a bola para o lado ou para trás. Então, é um jogo também onde a gente vai estar utilizando as mãos. Um outro jogo que vocês também citaram é o futebol americano. Alguém já assistiu aí na TV ou no YouTube um jogo de futebol americano? Lembrando que o rugby, gente, ele não é um esporte muito popular no Brasil, mas existem algumas equipes. Ele é mesmo. Tem o filme também, para quem gosta de assistir, tem o filme Invictus, que ele fala muito sobre o rugby. O futebol americano, como estão citando, que a Esther está citando, ele é muito bruto, realmente. Lembra que eu falei que nós íamos ver a diferença seria a questão da força e do contato? É um esporte que é de invasão, esses esportes eles são de invasão, tem um contato, tanto é que nós podemos observar como é o uniforme do jogador de futebol americano. Vocês estão vendo? Capacete, tem toda uma proteção. Por quê? Porque o objetivo não é que o jogador, o atleta, saia machucado. Então, ele só joga se ele estiver usando essa proteção. Então, ele fica com o corpo dele todo protegido, né? Ele surgiu em 1869 nos Estados Unidos. Ele surgiu com uma variação do rugby. Então, o esporte ele vai surgindo com uma variação de outro esporte. Surgiu o futebol, do futebol surgiu o rugby, do rugby já surgiu o futebol americano. É assim mesmo. A característica, como já foi falado aqui, é a força bruta que os jogadores aplicam em campo. Ele é jogado num campo onde os jogadores, a equipe, ela tem que trabalhar a força, a velocidade e a agilidade, porque assim eles conseguem o objetivo, que é vencer. Ele é jogado por duas equipes de 11 jogadores cada. E nos Estados Unidos, ele é muito popular, como se fosse o futebol brasileiro, que a gente chama, futebol nosso, lá é o futebol americano. Tanto é, quando eles fazem as finais de futebol americano, a cidade que vai sediar esse campeonato, essa final, ela tem que seguir todo um critério. Por quê? Geralmente ela recebe até 70 mil pessoas no estádio. Eles fazem shows com cantores e artistas de sucesso. Então fica assim, é um grande evento. Como que começou essa final? A final era assim, eles faziam e tiveram a ideia de apresentar alguma coisa que atraísse além do esporte.
Então, eles tiveram a ideia de chamar, por exemplo, bandas marciais da cidade. Só que eles viram que o público foi gostando. Aí eles tiveram uma outra ideia, que foi de, então, fazer shows, mas shows com artistas famosos. Então, os shows, eles são grandiosos. As pessoas vão pelo show e pelo esporte. Juntam o útil ao agradável e todo mundo participa. No intervalo dos jogos, geralmente tem algum cantor, algum artista que fala alguma coisa. No final também tem apresentação. Então é um evento grandioso. O futebol americano ele não é muito popular no Brasil, porém existem cidades como Rio, São Paulo, que têm os campeonatos. Eles começaram a ser praticados em 2013. E assim, em alguns lugares ele é praticado, outros ele não trouxe assim, adeptos para, né, o nosso país, não. Um outro esporte que nós podemos utilizar as mãos e bastante conhecido é o basquete, né? Ele foi inventado em 1891 pelo professor Jaime Naismith, nos Estados Unidos, e atualmente o basquete ele é considerado um dos jogos mais populares da Olimpíada. Todo lugar que tiver, você joga um basquete. Você pode ainda jogar nas variações. Aí estão jogando basquete de federação, que são 5 jogadores, né? A equipe formada por 5 jogadores cada um. Mas, porém, nós podemos jogar o basquete um contra um, em dupla, trinca, tem a variação do basquete de rua. Então, o basquete, ele se popularizou, vamos dizer assim, todos os lugares, né? E o basquete ele surgiu como uma alternativa naquela época, porque eles faziam uma atividade física, só que a bola que eles utilizavam era a bola de futebol de campo, porém eles queriam fazer um esporte num lugar fechado. Por quê? Lá nos Estados Unidos a gente sabe que o inverno não é igual aqui. Isso mesmo, falando aqui no chat, aqui, ó. O inverno não é igual aqui. Então, o que aconteceu? Lá, eles tinham plantações de pêssegos. Então, alguém teve a ideia de fazer o seguinte, pegar aquela bola de futebol, juntar 2 times, e eles teriam que passar a bola um para o outro e jogar dentro da cesta de pêssegos. Porém, eles viam que se eles jogassem a bola dentro da cesta de pêssego, eles precisavam pegar a escada, subir na escada, tirar a bola para recomeçar o jogo. Então já tiveram outra ideia, vamos cortar o fundo da cesta. Cortaram o fundo da cesta e assim continuaram jogando. E eles foram vendo que as pessoas foram gostando, com o passar do tempo, foram adaptando as regras, foram diminuindo a quantidade de jogadores, diminuindo também o tamanho da cesta, aumentando o tamanho da bola, e assim eles foram adaptando até jogar no modelo que a gente joga hoje. Aqui, ó, tá falando que em 1922 surgiu a primeira seleção de brasileira de basquete. Muito bom. Ótima participação do 7º ano, hein? E nós vamos para a nossa apostila. Na apostila, aí, gente, eu trouxe alguns esportes só, né? Que utilizam as mãos. Não são todos. Deixa eu carregar na apostila aqui. Na apostila, na página 3, vocês vão pegar a página 3 da apostila de vocês aí e vocês vão ver vocês vão ver o seguinte.
Normal aí, gente, agora? Vocês vão ver o seguinte, lá na página 3, tem as perguntinhas para vocês responderem agora. E tem assim, pode colocar até a data de hoje. Você conhece o esporte que está ilustrado aí na imagem? Você vai dizer sim ou não. Então, você vai dizer aí se você conhece ou não o esporte que está ilustrado aí na imagem. Então, você vai responder a número 1, se você conhece. Pode responder aí na apostila mesmo. E na segunda opção, tem assim: quais são as semelhanças que você observa entre esse esporte aí e os outros esportes? Qual semelhança que nós podemos destacar, por exemplo? O uso das mãos. Então, vão escrevendo aí. Uma semelhança é o uso das mãos. Qual a outra? Qual outra semelhança? O uso da bola. Mais qual? O gol. Mas qual semelhança que tem? A gente olhando essa imagem aí. Então, nós já temos o uso das mãos, o uso da bola e o gol. Ele é praticado em equipes. Outra semelhança. Isso, jogo de invasão. Isso mesmo. Mas qual? Eles estão entrando dentro da área. Vocês estão vendo que aí tem uma área? Aqui, ó. Ó, ninguém está entrando dentro da área. A não ser esse jogador, que ele vai tentar fazer o gol e depois ele vai cair aqui dentro. Mas ele vai cair sem a bola. Esse esporte aí é uma variação. Lembra que eu falei das variações dos esportes? Começando lá com o futebol, que surgiu o rugby, do rugby surgiu então o futebol americano. Esse esporte aí é uma variação de um esporte. Quem sabe... já colocaram aí, ó. Isso daí ainda não é o handball, mas é uma variação do handball, que é o que nós vamos ver esse esporte, mas o handball é o ticobol, isso mesmo. Nesse capítulo 5. Então, uma atividade que está ficando para casa para vocês é fazer... vocês têm uma trilha para completar. Eu já postei lá, o 7º ano, tem uma trilha que é da unidade 4, finalizando aí o volume 2, tá bom? Eu vou marcar a trilha com as datas agora, para a semana que vem. E quem não assistiu o vídeo está aí a sugestão, o link está na sugestão dos slides e está na sugestão do positivo também. Assistir o vídeo sobre ginástica rítmica. Aí o vídeo, gente, é sugestão para vocês assistirem, se quiserem assistir de novo, tá bom? A aula que vem a gente vai continuar com esses esportes de mão. Eu vou agendar agora a trilha. Eu não agendei ainda não, eu só postei, tá bom? Eu vou agendar a trilha e a gente vai continuar semana que vem com os esportes de mão. Combinado? Então, fiquem com Deus, vocês. Um beijão para todos e até o próximo. Vou lá agendar a trilha de vocês.